nossas rodovias, de um modo geral, né, cada vez mais o tráfego só aumenta, o tráfego de caminhão só aumenta. Nos últimos de 20 anos para cá, a gente vê a configuração dos caminhões como mudou, né? Questão de eixos, carga, carregamento. Então não adianta fazer como a gente fazia antigamente, né? Tem que melhorar, né? Melhorar. Então hoje a gente tanto é importante essa questão de pesquisa, né, Larissa, porque tu estuda não só a questão do método, mas estuda também a questão do material, né? Sim. Qual é o material que é apropriado, e muitas vezes queria até comentasse isso. Não é tão fácil, porque naquela região não tem o material. E aí? Se vira nos 30, né? Exatamente. Só uma questão, assim, você comentou assim, como que estar à frente da coordenadoria de pesquisa e desenvolvimento nesse sentido. Eu senti quando eu fui para o setor, faz um ano e pouquinho, uma mudança muito grande no ritmo do trabalho, porque lá a gente trabalha com coisas que vão ser aplicáveis médio e longo prazo. Então, a cultura da engenharia, você que é de orçamento, deve saber, né? Tudo para ontem. Sim. É o prazo do contrato correndo, é as entregas, é toda aquela correria. E daí, quando eu cheguei lá na CPD, eu falei, não, a gente está trabalha com essas coisas. É a revisão de normas que o Giovanni teve participando, né? Então, tem muita discussão, muita maturação de ideias que vão ser, como é que vai ser daqui para frente, né? A própria implantação do BIM, essas novas tecnologias, muitas vezes as empresas nos procuram, né? Eu tenho uma tecnologia para fazer uma contenção ou um aditivo que eu estou usando no pavimento, vamos fazer um segmento experimental, né? Então, é tudo nesse sentido um pouco mais médio, longo prazo, né? Então, já é um ritmo bastante diferente. Mas quanto à reflexão aí dos custos, né? Eu vejo que a gente tem em função da economia, né, muito variável, né, os investimentos. Então, hoje, eu vejo que o Paraná está passando por uma situação ótima na infraestrutura, né, muito investimento, né, então Sim. A gente tá bem contente com isso, né, tem bastante trabalho, mas assim, então a gente consegue fazer um investimento adequado, né, projetos adequados, do que outras situações que havia no passado, por exemplo, que o pessoal comenta, né, os mais antigos lá do DR comentam, existia um projeto para tal rodovia, mas ele não foi executado do jeito que estava previsto por causa de orçamento, né, então fizeram algumas coisinhas, né. Dá uma barateada. Isso, daí obviamente que vai influenciar no desempenho, né. Essa questão do baratear, o barato sai caro, né? E às vezes a gente está até hoje com o problema. Por exemplo, assim, rodovias sem acostamento. Vamos implantar a rodovia ou vamos pavimentar a rodovia, mas não vamos fazer acostamento. Então, até hoje a rodovia está lá sem acostamento e por uma decisão de custo na época, sim. Né? Custo, gestão, e às vezes tu tem uma quantidade de dinheiro, né? De verba, orçamento. Se a gente mudar essa solução, eu consigo fazer mais. Consigo mais quilômetros. Mais quilômetros. Então, me lembro que lá em Santa Catarina, quando eu trabalhava na Iguatemi, a gente fazia projeto que a solução era estrutura. Tinha que ir embaixo, tinha que reciclar, tinha que fazer reino profundo. Daqui a pouco vinha lá, passava lá, entregava o projeto, já fazia 1 ano e meio que o projeto ia. Não, temos que mudar que o caixa está pequeno, vai ser feito uma revitalização. Aí já mudou a solução, já mudou, só mais superficial. Mais superficial. E aí, quando parte para a obra pública, tem as licitações, daí tem as empresas que dão aquele desconto na licitação. Pois tem mais isso ainda. Assim, uma situação que aconteceu lá em Santa Catarina, era do governo, né, do estado, é uma rodovia, na empresa que eu trabalhava, a gente participou da licitação, né? Dessa licitação e a gente perdeu para essa empresa, porque ela deu um desconto de quase 30%. Mergulhou lá. Deu um desconto de quase 30% em cima do valor do edital, e para nós aquele valor estava inexequível, já quase com o valor do edital já estava inexequível. E a empresa ganhou, executou a obra, ela foi inaugurada num dia, no dia seguinte ela foi interditada, porque no dia seguinte já apresentou problema, já teve o afundamento ali do trilho de roda, né? O acostamento já estava subindo, assim, e o repórter que gravou, só que eu acho que eles tiraram do ar. O repórter que gravou, ele tirava as placas, assim, do asfalto com a mão, e tinha uma espessura de 2 centímetros, né? Então, eu sempre uso isso como exemplo nas minhas aulas, porque ali eles baixaram, eles deram um desconto de 30%, não cabia no valor daquele orçamento, eles diminuíram a qualidade do produto que eles ofereceram. Ele vai querer ganhar, e para ele ganhar, ele vai tirar da lógica, né? Sim, diminuiu o teor de cap no pavimento, para poder chegar no valor que ele deu o desconto, né? E não ter prejuízo, só que o barato saiu caro, porque daí o governo foi lá e a empresa teve que refazer aqueles trechos que estavam com problema. Então, para aquela empresa, o barato saiu caro. É importante, né? Sempre ter
o remédio certo para aquela dor, né? Com certeza. Essa é para aquela dor, porque senão é enxugar gelo, né? Sim. Entendeu? Enxugar gelo, um projeto onde uma rodovia onde deveria passar por uma recuperação, uma restauração, né? Também aí vai para uma revitalização, para a solução funcional, né? E a gente, como a Larissa falou, né? O Paraná hoje ele está com muitos investimentos na parte de infra, né? E temos até assim falando na parte rodoviária, uma execução com IT top, né, Sim. Larissa? Tu foi lá, visitou, né? Visitei. Essa questão dos estudos, né, de a importância de fazer estudos de viabilidade técnica, econômica, ou análises comparativas, né, para ver qual que é a solução. Então, entra muito isso, né, que você estava falando assim, tem que daqui a tanto tempo vai estar previsto uma restauração. Então, eu vejo agora que nos projetos, praticamente todos estão fazendo essa análise econômica do pavimento. Né? E o concreto de cimento Portland está saindo bem competitivo, né, comparado com os pavimentos asfálticos, né? Então a gente vê aí talvez uma mudança, né, nas soluções que geralmente vão ser adotadas para as rodovias de maior tráfego, né? Então quando o tráfego é elevado, a gente está observando aí nos resultados dos projetos. A maioria está vindo com pavimento rígido, né? E que o pessoal tá aprendendo também, né? Não é novidade nenhuma pavimento rígido, mas até então o Estado não contratava. Então agora os fiscais agora a gente está aprendendo como que é, porque daí muda, o controle tecnológico é outro, né? Então tá entrando bastante no contexto das obras aqui das rodovias do Paraná. É importante sempre essa questão do estudo de viabilidade, porque tu já faz uma reflexão ali atrás, né? Para poder discutir qual é a melhor solução que a gente tem, né? Para poder fazer um projeto com a forma mais eficaz. Quando faz tudo de viabilidade, tem a questão do custo e do orçamento, né, Fernanda? Exatamente. Ideia, né? Sim, exatamente. O orçamento já começa lá desde o início. Né? Então vamos checar custos, né? Sim. Checar custos. Porque às vezes, tecnicamente, a gente tem mais do que uma opção possível, né? Então, aí tem que analisar agora sobre o viés econômico, né? Então, tem que casar as duas, aquela que é tecnicamente e economicamente a mais viável, né? Então, tem que casar essas duas informações. O orçamento está lá desde o início. Porque às vezes, por exemplo, aconteceu aí algumas situações de geotecnia, né? Importantes tanto aqui no estado do Paraná, lá em Santa Catarina, em vários estados aí do Brasil, e para resolver aquele problema emergencial, né? Poderiam ter várias soluções para corrigir aquele problema, mas a parte econômica ela também tem que estar ligada, né? Então, além de verificar a parte técnica, né, verificar quais são as soluções tecnicamente viáveis, eu também tenho que verificar aquelas que cabem, porque às vezes eu tenho uma solução que ela é tecnicamente viável, mas economicamente ela está fora do orçamento, né? Não cabe. Sem contar, né, Fernanda, que às vezes a solução é boa, mas não tem quem execute, né? Exatamente. Eu passei por isso aí, um projeto que a gente fez, projeto todo correto, aprovado pelo órgão lá, pelo DINFRA lá, e ficou, né? Mas tiveram que mudar a solução, né? Ficou ainda uma solução de cunho estrutural, mas mudaram a solução lá, porque a empresa não tinha a infraestrutura para poder executar. Aí tinha que abrir para trazer uma empresa de fora e tudo, né? Então criaram documento, acho que eles chamavam lá para mudar, fizeram uma IG lá e para mudar a solução, né? Então tem toda essa reflexão, sim, né? Não só se é a melhor solução, mas aí vamos questão da execução, se tem quem execute, se é fácil de licitar, porque tem que pensar na licitação, né? Tem que pensar em tudo, tem que pensar no caixa, na melhor solução, na parte técnica, na parte que dura, e tem que licitar e tem que ter um interessado, né, para pegar o serviço e fazer para aquele preço que foi orçado, porque senão vira uma frustração, né? E o objetivo, né, Giovanni, que a gente elabora orçamentos, né, para nós profissionais que elaboramos o orçamento, é que o nosso orçamento seja preciso, né, que o valor que a gente chegue lá no final do nosso orçamento, ele seja
pelo menos parecido com aquilo que vai ser executado. Não pode dar um erro muito grande, né, Fernanda? Não, eu não posso chegar num orçamento de 1 milhão e a obra vai ser executada por 2 milhões, né? Não pode acontecer 100% isso. de aditivo. Quebrou, né? Aí quebrou. Não dá para ser assim. Aí, não, tinha um erro lá no projeto que o cara do orçamento não viu Sim. também, estava faltando lá um serviço, né? Exatamente. Que não foi colocado, né? É importante, né? Um dos alunos meus falou que eles fizeram um orçamento de uma plataforma da Petrobras e esqueceram de colocar um andar inteiro de um prédio daqueles de controle. Deu uma diferença, não sei de quantos milhões que ele falou. A empresa foi vencedora, com valor lá embaixo, comparado com os concorrentes, mas porque eles esqueceram de colocar no orçamento um andar inteiro do prédio. É muita coisa. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. O objetivo é que a gente tenha um grau de precisão aí nos nossos orçamentos. Até existe uma cartilha do TCU que fala do grau de precisão dos orçamentos, que quando a gente está trabalhando aí com projetos executivos, esse grau de precisão tem que variar de 2% a 3% para mais ou para menos, né? Comparando o orçado e o executado. E eu acredito que isso, né, essas novas tecnologias que a gente tem vão auxiliar bastante, né? Porque vai começar a diminuir bastante as incompatibilidades dos projetos, vai começar a aumentar um pouco mais a qualidade dos projetos que a gente tem à nossa disposição, né? E, claro, vai depender também da experiência do profissional que está elaborando o orçamento, né? E quando a gente